Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 13ª aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os complementos verbais. Vamos lá? Antes de começarmos a falar sobre os complementos verbais, eu gostaria de falar um pouco sobre a transitividade verbal. E o que é isso? A transitividade verbal é uma relação entre os verbos e o seu complemento e o sentido da frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Há alguns verbos que não possuem um sentido completo. Com isso, eles precisam de complementos para que a frase tenha um sentido completo. E quem são esses complementos? Esses complementos são justamente o objeto direto e o objeto indireto. É justamente o assunto que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, vamos lá. Eu coloquei um exemplo inicial aqui, e nessa frase diz o seguinte: gostamos de pizza. O verbo gostar é um verbo que ele não possui um sentido completo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor, se eu retirasse essa parte aqui, ó, de pizza, ficaria apenas o gostamos. Se eu disser uma frase gostamos, logo vocês vão perguntar, gostamos de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Percebam que o verbo gostar, ele necessita de um complemento. É justamente o de pizza. Quando eu retiro de pizza da frase, a frase fica com o sentido completo. Gostamos? Gostamos de quê? É necessário haver um complemento. Vamos ver outras frases. Se eu digo, a escola comprou livros novos. Se eu retirar essa parte aqui, ó, no finalzinho, a escola comprou. Quando você escuta essa frase, você vai logo perguntar, a escola comprou o quê? Porque quem compra, compra alguma coisa. Então, percebam que o verbo comprar, ele possui um sentido incompleto. Ou seja, ele precisa de um complemento para que a frase tenha um sentido. A mesma coisa aqui. Eu digo, o Brasil tem muitas belezas naturais. Se eu retiro essa parte final da frase, aí fica apenas o Brasil tem. Quando a gente escuta essa frase, o Brasil tem o quê? Porque quem tem, tem alguma coisa. Então, percebam, o verbo ter, ele precisa de um complemento, que é justamente muitas belezas naturais. Se eu digo essa outra frase, a população necessita. Necessita de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita de algo. Percebam que o verbo necessitar é um verbo que possui um sentido incompleto. Então, ele vai precisar de um complemento, que é justamente a população necessita de empregos. Percebam que todos esses verbos que eu mencionei aqui nos exemplos, eles precisam de um complemento para que a frase tenha um sentido. Esses complementos são justamente os objetos diretos e os objetos indiretos, que é o assunto que nós vamos tratar hoje. Antes de nós começarmos a tratar especificamente sobre o objeto direto, vamos tratar sobre os verbos transitivos. O que são verbos transitivos? Verbos transitivos são verbos que não possuem sentido completo, ou seja, eles sempre vão necessitar de um complemento. Eles vão exigir sempre um complemento para que a frase tenha um sentido. E quais são esses verbos transitivos? Nós temos o verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto e nós temos o verbo transitivo direto e indireto, o que algumas gramáticas vão chamar de verbos bitransitivos. Por quê? Porque eles recebem dois complementos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quem são esses complementos verbais que eu já mencionei antes? Os complementos verbais são justamente o objeto direto, que ele completa o sentido do verbo transitivo direto, e o verbo transitivo indireto, que ele vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. O primeiro verbo que nós vamos estudar hoje é o verbo transitivo direto, tá? O que é o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é um verbo que sempre vai exigir um complemento. Porém, entre o verbo e o seu complemento não vai aparecer nenhuma preposição. O que é que eu estou querendo dizer com o termo preposição? Preposição são palavras que ligam, que fazem a conexão, que fazem a junção entre dois termos de uma frase, tá?
Exemplos de preposição: para, com, em, por, contra, da, de, do, da, dos, das, na, no. Enfim, existem inúmeras preposições. Em relação ao verbo transitivo direto, entre o verbo e o seu complemento não vai aparecer nenhuma preposição. É justamente por isso que se diz que é uma relação direta, porque entre o verbo e o complemento não aparece nenhuma preposição. Pode aparecer um artigo, o, a, os, as, uma, mas preposição não. E quem é o complemento do verbo transitivo direto? É o objeto direto, ou seja, o verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento, que é o objeto direto, que vai completar o sentido da frase. Vamos ver alguns exemplos aqui. O Brasil produz muitos alimentos. O Brasil produz. Se a gente tirar essa parte final e ficar somente o Brasil produz, se eu falar para vocês, o Brasil produz, vocês vão perguntar, o Brasil produz o quê? Percebam que o verbo produzir, produz, ele precisa de um complemento para que a frase tenha um sentido completo. E quem é esse complemento? É justamente o objeto direto. E quem é o objeto direto dessa frase? Muitos alimentos. Percebam que entre o verbo produzir e o objeto direto, não tem nada, não tem nenhuma preposição, ou seja, é uma relação direta entre o objeto, entre o verbo e o objeto direto. Vamos ver outros exemplos. Se eu digo assim, o Brasil comprou novas vacinas. Se eu retirar essa parte final da frase, o Brasil comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa ou algo. Percebam que o verbo comprar, ele precisa de um complemento. E quem é esse complemento? É justamente o objeto direto. Novas vacinas. Percebam que entre o verbo comprar e o objeto direto, novas vacinas, não há nada. Não há nenhuma preposição. Então, é uma relação direta. Aparece o verbo e logo em seguida aparece o objeto direto. Por isso que se diz que é uma relação direta. Outro exemplo. Pernambuco tem muitas praias. Se eu retirar a parte final da frase, Pernambuco tem. Se vocês escutarem essa frase, Pernambuco tem, vocês vão perguntar logo, Pernambuco tem o quê? Quem tem, tem alguma coisa ou algo. Pernambuco tem muitas praias. Então, percebam, o verbo ter, ele precisa de um complemento para completar o sentido. E quem é esse complemento? É o objeto direto, muitas praias. Mais uma vez, percebam que entre o verbo ter e o objeto direto não aparece nada, nenhuma preposição. Então, é uma relação direta. O verbo está ligado ao seu objeto e entre eles dois não há nada. Por isso que se diz que é uma relação direta. Outra coisa que eu posso mencionar para vocês. Como é que eu posso identificar que aquela frase é um objeto direto? Além do fato de não ter nenhuma preposição, todas as vezes que logo após o verbo eu conseguir encaixar a pergunta o que ou quem, esse verbo é transitivo direto. E o seu complemento, consequentemente, é o objeto direto. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu coloquei 3 frases. Compramos. Compramos o quê? Percebam, logo após o verbo vem o objeto direto. Compramos o quê? Compramos chocolate. Quem compra, compra alguma coisa ou algo. Percebam que entre o verbo transitivo direto e o objeto direto não há nada. É uma relação direta. Percebam também que quando eu falo o verbo compramos, compramos o quê? Todas as vezes que você conseguir encaixar a pergunta o que após o verbo, esse verbo ele é transitivo direto. Outro exemplo, encontramos. Encontramos o que ou quem? Porque você também pode encontrar uma pessoa, um amigo, uma vizinha, um parente, tá? Percebam, encontramos o que ou quem? Nesse caso aqui, o livro. Percebam, logo após o verbo encontrar, eu posso tanto encaixar a pergunta o que ou quem.
todas as vezes que eu consegui encaixar depois do verbo essa pergunta o que ou quem, esse verbo é transitivo direto. Vendemos, vendemos o quê? Vendemos frutas. Quem vende, vende alguma coisa. Percebam que entre o verbo vender e o seu objeto direto, o seu complemento, não há nada, não há nenhuma preposição. E logo após o verbo vender, nós encaixamos a palavra o quê. Ou seja, vendemos o quê? Quem vende, vende alguma coisa ou algo. Vendemos frutas, que é o objeto direto. Agora, nós vamos estudar o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é bem parecido. Qual é a diferença? A diferença é que o verbo transitivo indireto, ele também vai exigir um complemento. Porém, esse complemento é acompanhado de uma preposição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Entre o verbo e o seu complemento, que é o objeto indireto, vai aparecer uma preposição, tá? Por isso que se diz que é indireto, ou seja, uma relação indireta. Vamos ver aqui nesses exemplos. Os brasileiros gostam de praia. Os brasileiros gostam de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de algo? Percebam, os brasileiros gostam. Há necessidade de um complemento para completar o sentido. Os brasileiros gostam de praia. Está aqui o verbo transitivo indireto, gostar, e está aqui o seu complemento verbal, que é o objeto indireto. Percebam que entre o verbo gostar e a palavra praia aparece a preposição de. Vamos ver outros exemplos. As pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de quê? Se eu retirar essa parte aqui, ó, de ajuda, percebam que a frase fica com sentido completo. Precisam de quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de algo. Então, está aqui o verbo transitivo indireto e está aqui, ó, o seu complemento verbal, que é o objeto indireto, ajuda. Percebam que entre o verbo e o complemento aparece uma preposição, a preposição de. Então, é uma relação indireta, porque entre o verbo e o complemento aparece uma preposição. O Brasil necessita. O Brasil necessita de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita de empregos. Percebam que entre o verbo necessitar e o seu objeto indireto, empregos, aparece o quê? Aparece a preposição de. As pessoas acreditam. Acreditam em quem? Quem acredita, acredita em algo ou em alguém. As pessoas acreditam nos espíritos. Percebam que o verbo acreditar, entre o verbo acreditar e o seu objeto indireto, espíritos, aparece a preposição nos. Por que se diz que é uma relação indireta? Um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Por que é uma relação indireta? Porque entre o verbo e o seu objeto sempre vai aparecer uma preposição. Percebam, confiam. Confiam em quem? Quem confia, confia em alguém. Confia em Deus. Percebam que entre o verbo confiar e o objeto indireto Deus aparece a preposição em. Pensamos. Quem pensa, pensa em alguma coisa ou em alguém. Pensamos no amor. Percebam que entre o verbo pensar e o objeto indireto amor aparece a preposição no. Precisamos. Precisamos de quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Percebam que entre o verbo precisar e o seu objeto indireto, empregos, aparece a preposição de. Por isso que se diz que é uma relação indireta, porque entre o verbo transitivo indireto e o objeto indireto sempre vão aparecer preposições. Aqui alguns exemplos de preposições: em, para, da, das, de, do, dos, na, nas, no, nos, com, a, ao, aos, por, contra. São apenas alguns exemplos de preposições que vocês podem encontrar com os verbos transitivos indiretos. O próximo verbo que nós vamos estudar são os verbos transitivos diretos e indiretos.
o que algumas gramáticas vão chamar de verbos bitransitivos. Por que isso? Porque eles recebem dois complementos, ou seja, eles vão receber ao mesmo tempo um objeto direto e um objeto indireto na mesma frase. Vamos lá? Vamos ver alguns exemplos. Enviei. Enviei o quê? Quem envia, envia algo para alguém. Enviei o quê? Enviei cartões. É o objeto direto. Percebam que entre o verbo enviar e cartões não há nenhuma preposição. Então, cartões é o objeto direto. Enviei o quê? Enviei cartões para quem? Enviei cartões aos meus clientes. Meus clientes é o objeto indireto. Percebam que aqui, ó, antes do objeto indireto, tem a preposição aos. Ofereci. Ofereci o quê? Para quem? Ofereci ajuda. Ajuda é o objeto direto. Percebam que entre o verbo oferecer e ajuda não há nenhuma preposição. E eu ofereci ajuda a quem? Para quem? Aos desabrigados. Desabrigados é o objeto indireto. Percebam que aqui, ó, antes de desabrigados, há a preposição aos. Entreguei. Entreguei o quê? Para quem? Entreguei o livro. O livro é objeto direto. E entreguei o livro para quem? Ao proprietário. O proprietário é o objeto indireto. Percebam que antes de proprietário, ó, aparece a preposição ao. Então, os verbos transitivos direto e indireto, ou também verbos bitransitivos, sempre vão receber dois complementos. Um sem a preposição, que é o objeto direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto. Ou seja, em uma mesma frase, o verbo ele vai receber dois objetos. O objeto direto e o objeto indireto. Aqui, algumas atividades para nós realizarmos. Na primeira atividade, nós vamos classificar alguns verbos em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou então verbo bitransitivo. A primeira frase, os resultados mostram alto índice de violência. O verbo mostrar. Percebam, lembram que eu falei para vocês para nós identificarmos? Quando a gente coloca a pergunta o que ou quem após um verbo, esse verbo ele é transitivo direto. Percebam, os resultados mostram. Os resultados mostram o quê? Porque quem mostra, mostra alguma coisa. Então, o verbo mostrar, ele é um verbo transitivo direto. Percebam que entre o verbo e o objeto direto não há nenhuma preposição. Então, o verbo mostrar é transitivo direto. Letra B. Os brasileiros lutam. Lutam por quê? Quem luta, luta por alguma coisa. Então, percebam. Logo após o verbo lutar, aparece a preposição por. Se logo depois do verbo aparece uma preposição, então, o verbo lutar ele é transitivo indireto. Porque o complemento que ele necessita vem acompanhado de uma preposição. O prefeito comprou novos computadores. O prefeito comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Percebam que após o verbo comprar, não aparece nenhuma preposição. Se não aparece nenhuma preposição, ele é transitivo direto. Percebam também que logo após o verbo comprar, eu acrescento a pergunta o quê? Comprou o quê? Então, todas as vezes que você conseguir encaixar após o verbo a pergunta o quê, esse verbo ele é transitivo direto. Próxima frase. Hoje as pessoas não acreditam na bondade. Acreditar em quê? Quem acredita, acredita em alguma coisa ou em alguém. Percebam que logo após o verbo acreditar aparece a preposição na. Se logo após o verbo acreditar aparece uma preposição, esse verbo ele é transitivo indireto. O resultado das pesquisas mostram dados alarmantes. Os resultados da pesquisa mostram o quê? Quem mostra, mostra alguma coisa. Percebam que após o verbo mostrar não aparece nenhuma preposição.
E após esse verbo, eu estou encaixando a pergunta o quê? Então, o verbo mostrar é transitivo direto. Ofereci. Ofereci o quê e para quem? Percebam que o verbo oferecer, ele precisa de dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Ofereci o quê? Um almoço, objeto direto. E ofereci para quem? Aos meus amigos. Objeto indireto. Então, o verbo oferecer é um verbo bitransitivo ou um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Muitas pessoas pensam em desistir. Pensam em quê ou em quem? Quem pensa, pensa em alguma coisa ou em alguém. Percebam que logo após o verbo pensar aparece a preposição em. Se o verbo ele vem acompanhado de uma preposição, então esse verbo ele é transitivo indireto. Letra H. Os resultados, o resultado revela a insatisfação dos brasileiros. O resultado revela o quê? Quem revela, revela alguma coisa. Percebam que logo após o verbo revelar não aparece nenhuma preposição, aparece um artigo, o artigo a. Então, esse verbo ele é transitivo direto. Os brasileiros necessitam de emprego. Os brasileiros necessitam de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Percebam que logo após o verbo necessitar, aparece a preposição de. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Hoje, muitas pessoas pedem ajuda. Quem pede, pede alguma coisa. Percebam que após o verbo pedir não aparece nenhuma preposição. Então, consequentemente, esse verbo pedir é um verbo transitivo direto. Devolvi. Devolvi o que e para quem? Percebam que o verbo devolver ele precisa de dois complementos. Devolvi o quê? O carro, que é o objeto direto. E devolvi esse carro para quem? Ao proprietário, que é o objeto indireto, que vem acompanhado pela preposição ao. Então, o verbo devolver é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, é um verbo bitransitivo. Muitas mulheres não confiam nos homens. Não confiam em quem? Quem confia, confia em algo ou em alguém. Percebam que após o verbo confiar, aparece a preposição nos. Então, se o verbo confiar, ele aparece acompanhado de uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Muitos jovens desobedecem aos seus pais. Desobedecem a quem? Quem desobedece, desobedece a alguém. Percebam que logo após o verbo desobedecer, aparece a preposição aos. Então, o verbo desobedecer é um verbo transitivo indireto. Próxima questão. Tem uma tirinha, né, do Garfield e ele diz o seguinte, ó, acabou o shampoo. Então, usei lustramóvel. A questão, ela pergunta, na frase, eu usei lustramóvel, o termo em destaque é objeto direto ou objeto indireto? Percebam aqui a frase, ó, eu usei lustramóvel. Esse termo aqui, lustramóvel, ele é o quê? Ele é um objeto direto ou é um objeto indireto? Vamos analisar a frase. Se eu digo assim, eu usei, frase fica com sentido incompleto, não é isso? Aí, eu usei o quê? Quem usa, usa alguma coisa. Eu usei lustramóvel. Percebam que entre o verbo usar e lustramóvel não aparece nenhuma preposição. E percebam também, quando eu digo eu usei o quê? Se logo após o verbo usar, eu consigo encaixar essa pergunta o quê? Esse verbo, ele é transitivo direto. Consequentemente, essa palavra lustramóvel é um objeto direto. E a Charles diz o seguinte, ó, claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. Aí a questão ela pergunta o seguinte, na frase,
Fiz uma retirada sustentável. O termo em destaque é um objeto direto ou indireto. Percebam, fiz. O que é que está em destaque aqui? Uma retirada sustentável. Isso é um objeto direto ou um objeto indireto? Vamos analisar a frase. Se eu digo assim, eu fiz. Logicamente, vocês vão me perguntar o quê? Porque quem faz, faz alguma coisa, não é isso? Então, se eu fiz, logo depois desse verbo fazer, você encaixa a pergunta o quê? Esse verbo, ele é transitivo direto. Consequentemente, esse termo aqui, uma retirada sustentável, é um objeto direto. Todas as vezes que eu encaixar essa pergunta o que após um verbo, ou então quem, ele é transitivo direto. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima semana.